deixa eu falar uma coisa pra ti. Esse ponto da autenticidade eu adoro, porque Sim. cada vez mais eu venho percebendo que conforme a gente vai vendo e seguindo as lógicas de algoritmo, do trend, e que tem que fazer de tal jeito, que se você não fizer de tal jeito não tem o gancho, não chama atenção, de certa maneira a gente acaba ficando muito igualzinho, né? Ficando meio para poder agradar o algoritmo, ou supor que a gente agrada a esse algoritmo, a gente vai ficando meio igualzinho. Autenticidade é uma palavra que eu venho ouvindo aumentar a frequência do uso dela. Mas é muito difícil, né, Ana, ser autêntico? Como faz autêntico? Olha, eu não acho que é difícil ser autêntico, não. Eu sinceramente acho que o que a gente está vivendo é uma crise que vai para além das redes sociais, é uma crise nossa como sociedade, e eu arrisco dizer que ela nasceu inclusive antes das redes sociais. Eu acho que ela nasceu quando a gente começou a não dar mais importância a valores que durante séculos nos guiaram. Então a gente tinha um valor que era o valor da ética, o valor de, não desconfiar de alguém, a não ser que essa pessoa desse motivo para isso. Então todo mundo presumia-se que todo mundo fosse inocente, é um dos pilares do direito, até prova em contrário. Hoje não, hoje você desconfia primeiro da pessoa para depois acreditar nela. Valores como, a coerência. Gente, as pessoas nem sabem mais o que é coerência, porque se você diz uma coisa hoje, e é julgado por isso, você simplesmente muda de ideia, depois de amanhã ninguém se lembra que você disse o contrário, e está tudo certo, porque não é um valor. E eu não estou fazendo uma crítica nem a indivíduos, nem a plataformas. O que eu estou dizendo é que nós, como sociedade, mudamos. Deixa eu dar um exemplo que é mais simples de entender. Uhum. Quando você sabe a cultura dos memes? Quando você tem um meme, em geral, ele se refere a alguma coisa verdadeira. E aí, para fazer uma piada com aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato aconteceu, você cria um meme que se refere ao fato verdadeiro, mas é uma piada sobre o fato verdadeiro. E em cima desse meme, você cria um outro meme e mais um meme. E aí, em uma semana, você tem uma profusão de memes e o meme passa a ter existência justificada própria. Isso. Ele não precisa mais da referência original da verdade. Ele passa a ser uma verdade em si mesmo. Percebe? Que você perdeu a referência original, a referência original deixou de fazer sentido, aquela narrativa não é mais importante, porque você criou uma narrativa fake que sobrevive sozinha. E essa narrativa fake é o que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo deu um jeito de se produtizar. E o produto tem uma lógica própria. O produto vende ou não vende, ele gera demanda ou ele não gera demanda. Ele pode falir como empresa produtora daquele serviço, eu posso falir daquele produto ou daquele serviço. E aí eu não dei certo como ser humano. Isso é uma tese do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano. Eu fiquei obcecada com esse cara antes da pandemia e eu acho que eu atravessei bem os caminhos da pandemia porque eu li muito Byung-Chul Han, porque ele explica a lógica da produtização do indivíduo. Você não precisa mais ser produtizado pelo seu explorador. Você se autoprodutiza, se autovende, e se você não dá certo, você se autopune. E você vira uma pessoa alimentadora de ódio, porque você não conseguiu fazer sucesso como produto que tentou se vender. É uma coisa muito louca. Então, acho que a gente mudou muito, valores mudaram muito, e as referências de verdade mudaram muito também. Sim. Fora o que a memória ficou muito curtinha, então tanto faz que você emita uma opinião hoje e mude de ideia amanhã, que você comece a sua frequência nas redes sociais como uma pessoa que tem uma narrativa e faz um tipo de conteúdo, porque se a onda tocar para o outro lado e você tiver que mudar aquilo no meio do caminho, beleza, você muda no meio do caminho e todo mundo já esqueceu quem você era originalmente. Então, é muito complexo
E para mim só funciona porque eu tenho uma verdade e eu sou muito coerente com ela. Uma das coisas que eu mais me cobro na vida, e eu me cobro muito, eu não sou, assim, eu não sou uma pessoa que, vida leva eu, deixa a vida me levar. Eu me cobro muito. Talvez a coisa que eu mais me cobre seja coerência. Então, acho muito difícil sobreviver sem isso. Mas é um valor que está cada vez mais em desuso. E ao mesmo tempo um valor que está cada vez mais sendo discutido e sendo procurado. E um ponto para te falar disso. Eu acho que quando tinha rádio, quando tinha só televisão, né, que eram veículos muito específicos e muito caros de produzir, né, Ana? É muito caro ainda, já diminuiu, mas sempre foi muito caro produzir. É, a quantidade de talentos, chegar naquele lugar e estar ali, né, no posto que você conseguiu muitas vezes e deixou muitas vezes porque queria deixar, inclusive, né, isso é muito interessante também de reparar. Era muito difícil para ter um talento chegar naquele lugar. E eu acho que, apesar do lugar da produtização Produtização mais, do a gente indivíduo. virar um produto, ao mesmo tempo abre-se um espaço também para outros talentos, né, Ana? Para outras pessoas que, em princípio, não conseguiriam aparecer nesses espaços de dificuldade de porta abrir e que agora, de alguma maneira, começou a mudar isso um pouco. Você vê esse cenário no seu dia a dia, de alguma forma? Eu vejo muito, eu acho que você tem toda a razão, e o que eu fiz, e eu comecei dizendo isso, não é uma crítica às redes sociais, às plataformas digitais, que projetam um número imenso de vozes muito plurais, e isso é, sem dúvida, muitíssimo importante, inclusive para que as mídias hegemônicas tenham menos influência sobre todos nós como sociedade e a gente possa se construir a partir daquilo que a gente gosta de ouvir e construir cada vez mais os discursos que tenham a ver com a gente. Mas tem um outro lado nisso, que é uma crítica, e sim, que eu faço a todos nós como sociedade, porque se a gente tem hoje a possibilidade de, com uma única voz, construir coisas muito importantes e atingir um número muito grande de pessoas, apenas com a sua narrativa, você tem que ter responsabilidade sobre ela, porque você terá um impacto. Você tem hoje muitas plataformas que te permitem ter esse alcance da sua voz. Então, mais importante ainda é que você seja muito responsável por aquilo que você diz. E eu acho que a gente dá muito pouca importância a esse grau de responsabilidade ao que você diz, ao que você constrói, a quem você é, como você quer impactar a sociedade na qual você está inserido. Então, se por um lado, as mídias digitais nos proporcionaram um número cada vez mais plural e maravilhoso de vozes, e isso é quase um sinônimo de democracia. Por outro lado, o fato de que você escolhe o seu caminho, democraticamente falando, pressupõe que a sociedade tem que ter um grau de maturidade para escolher o caminho adequado, não o caminho, né, o caminho da facilidade, do jeitinho, do pouco importa, vou mudar amanhã e tanto faz, da falta de coerência, da falta de pilares estruturais, porque senão fica muito difícil você viver sem todas essas coisas. Então, tem os dois lados, Uhum. e os dois lados são muito importantes. Eu acho que, em nome da pluralidade de vozes, a gente não pode desconsiderar que a responsabilidade que cada uma dessas vozes tem, efetivamente tem. Ei, eu vou voltar num assunto que você estava comentando sobre você ter uma certa resistência, isso não é resistência, não foi isso que você falou, ter uma certa Preguiça. demora. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de ligar a televisão, porque antigamente você ligava a televisão com um controle remoto apenas, né? Então você apertava o on, a TV ligava, e você apertava o off e a TV desligava. Hoje eu tenho a estranha situação de ter 5 controles remotos na minha frente. Se eu não ligar os 5 de maneira coerente, numa ordem específica, eu não vou ver aquilo que eu quero ver. Tem, sei lá, 4 assinaturas dentro, né, da minha TV, então eu tenho que saber o que eu quero alcançar e dentro de que assinatura aquilo que eu quero alcançar está.
Ou seja, o processo ficou muito complexo e eu tenho muita preguiça, sabe? Então, é isso. Eu tenho muita preguiça de entender alguma coisa complexa, tecnológica, nova. Mas eu acabo chegando lá porque, ao contrário de muitas pessoas da minha idade, eu não sou a saudosista, eu não sou aquela que diz: "Ai, no meu tempo é que era bom que só tinha um controle de TV". Não, bom é acordar todo dia viva para poder entender em que mundo estamos e trabalhar para este mundo ser legal e para eu ser feliz dentro dele. Então tá tudo bem, eu acabo, né, fazendo o exercício dos controles remotos, mas que eu demoro um pouquinho, eu não chego lá, eu não sou a primeira a chegar lá toda entusiasmada não, sabe? E você lembra quem que falou assim: "Não, Ana, vem cá, deixa eu te mostrar o Twitter, deixa eu te mostrar o Instagram". Você tem esse momento onde você falou assim: "Espera, não é só ficar postando foto de que eu tô em". Porque vou te contar uma história. A Vera Holtz, maravilhosa, você também conhece, a Vera Incrível. tinha uma certa Vera, um beijo, te amo muito, assim. Vera estava num processo de entender como usar as redes sociais. Falava muito sobre. Eu não quero ficar dizendo que eu estou no aeroporto, que eu estou em tal lugar, que eu estou em tal lugar. Acho isso muito fútil, não combina comigo. E até ela encontrar a maneira dela ter a própria linguagem, que é uma linguagem maravilhosa, né? Vera no Instagram, né? Um Tudo de ícone. bom, tudo de E bom. ela levou o tempo que ela precisou para entender a lógica daquele raciocínio, daquele espaço e criar a maneira dela falar. Como foi isso contigo? Alguém te ajudou a encontrar esse lugar, Ana? Você foi percebendo pelos outros? Como você encontrou essa sua versão Ana Paula original dentro dos seus canais digitais? Eu eu fui meio tateando sozinha. Mas eu senti a minha curiosidade estimulada num dia em que, no almoço com uma amiga, ela me disse assim: "Eu adoro fotos". Eu falei: "Ah, eu também adoro fotos". Ela falou assim: "Eu abri um perfil no Instagram só para postar as minhas fotos preferidas", porque você sabe que é uma rede social que valoriza muito a foto. E naquela época era, tá? Vocês que não nasceram naquela época, saibam que um dia essa rede social era uma rede social que privilegiava fotos, então todo mundo tinha perfis de fotos. E aí eu falei: "Nossa, que legal, porque eu posso ter um perfil e escolher o que eu vou fazer", né. Muito tempo depois, se transformou num perfil onde você, explora um pouco da sua vida, do seu dia a dia. Mas naquele momento era só foto. Então, eu podia postar uma foto bonita minha em algum lugar, e eu podia postar uma foto bonita que eu fiz em algum lugar. E eu sou uma pessoa da imagem, eu gosto da imagem, né, eu não fiz uma carreira em televisão à toa, eu gosto muito da imagem. E aí eu comecei a tentar ver outros perfis, como o da minha amiga, e entender que caminhos eu podia seguir para estar inserida num contexto novo, que eu sabia que eu precisava entender, sem, partindo de algum lugar, partindo de alguma coisa, que naquele caso era fotos, fotos legais, fotos que me interessam e podem interessar a mais alguém, mesmo considerando que eu sou uma pessoa, já bastante conhecida, que eu vou ter bastante seguidor de cara, eu posso, né, começar tateando com coisas que fazem parte do meu dia a dia, mas nem tanto. Sim. E claro, eu fui desenvolvendo aos poucos a minha própria identidade digital. Agora, explorar isso comercialmente veio muito tempo depois, e aí sim eu tive ajuda técnica. Tá, saquei. O primeiro, o comecinho ali foi mais você Ah, tateando, tentando, né? vários anos de comecinho, muitos anos de comecinho. Muito Eu bom. Não demorei para precisa. transformar essa plataforma numa coisa importante comercial na minha vida. Muito bom. A gente até conversou um pouco sobre isso algumas vezes, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Hoje eu sou de família de mulheres, né? Tem quase todo mundo da minha família são mulheres, graças a Deus. E eu ouvia muitas vezes as minhas irmãs, as minhas primas, minhas amigas dizendo que durante um bom tempo elas eram acostumadas a ouvir que mulher com mulher dava briga, não eram amigas, que mulher com mulher não eram cúmplices e que não se ajudavam. Homem não, homem é amigo, mulher não é amigo e tal. Isso veio gerando uma série de coisas que estão começando de alguma maneira, graças a projetos que nem o que você faz de empreendedorismo feminino, a ser discutido e falado. Hoje eu vi um post seu falando sobre poder ser amigo no trabalho, né? A gente pode fazer amizades no trabalho e tudo mais, inclusive trocar com outras mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Ana, acho que é um assunto tão importante, assim,
que muitas vezes muitas mulheres estão aqui com a gente assistindo, e os homens também, de prestarem atenção, de parar de falar essa bobagem, né? De que mulher não é amiga de mulher, porque isso é tão ultrapassado, né, Ana? Isso é uma coisa muito da lógica da educação das meninas e dos meninos nas sociedades latinas, do meu ponto de vista. Eu estudo comportamento feminino já há mais de 20 anos, quase 25 anos agora. E a gente tem muitas teses que se adaptam a cada estrutura cultural, portanto, mudam de país para país. Mas uma coisa que a gente sabe é que quanto mais machista é uma sociedade, mais o machismo se retroalimenta. Uhum. E isso começa a permear a cultura daquele país de uma tal maneira que é necessário algumas gerações para ir desfazendo equívocos que se tornam verdades, né? Por exemplo, quando você educa uma menina numa sociedade latina clássica, e nós somos um país muito conservador, então dá para dizer com bastante tranquilidade que mais da metade da população deve educar meninas e meninos desse jeito dentro de casa, que é o menino da porta da casa para fora. Vai encontrar teus amigos, vai ganhar o jogo de futebol, vai liderar alguma coisa, vai conquistar, vai ganhar o mundo, sabe? Volta para casa vitorioso. E a menina você educa da porta da cozinha para dentro, para que ela, no máximo, vá até a sala perguntar se alguém precisa de café. Essas pessoas que estão na sala normalmente são homens. E na situação de estar ali como uma pessoa que oferece o seu serviço, o máximo que você, como menina, pode alcançar é a dádiva de algum daqueles homens se interessar pelo seu café. Ou achar que você serviu direitinho, ele vai bater na sua cabeça e vai dizer: que bonitinha, muito obrigada pelo café. Imagine que dentro dessa lógica chega uma outra menina para servir café. Poxa, você vai olhar como uma competidora. Por quê? Porque você está competindo ali pela atenção masculina. Não porque você, na origem, tem alguma coisa no seu DNA que diga você precisa da atenção masculina, você precisa ser comandada por um homem, você precisa ser protegida por um homem. Mas a cultura te diz, você só vai desenvolver a sua identidade com base no outro. Então a mulher acaba se tornando a filha do pai dela, a mulher do marido dela, a mãe do filho dela, as referências dela são nas outras pessoas, quase sempre essas outras pessoas são homens, o chefe dela, e ela não desenvolve identidade própria. É muito difícil que uma mulher responda com facilidade uma pergunta tipo: o que te faz feliz? Porque, em geral, a felicidade dela está atrelada aos filhos estarem bem, ao marido estar bem, ao chefe dela estar bem, e ela tem dificuldade em responder esse tipo de pergunta. Então, não é da nossa essência que a gente não tenha vontade de abraçar a amiga, não consiga trabalhar junta, que mulher se sacaneie. Isso é uma inverdade cultural produzida por uma sociedade machista que se retroalimenta nesse tipo de discurso. Ah, mulher é assim, mulher briga com mulher, mulher não gosta de mulher. Claro, é muito tranquilo, né, que um homem diga isso, porque ele perpetua uma coisa que só o beneficia, né? A gente fica ali Falta muitas vezes. servindo os homens o tempo todo. Então, é uma lógica muito malvada, que a gente está começando a romper, porque quando a gente começa a falar das coisas e nomeia as coisas, palavra tem muito poder. A gente dá um significado para isso e ou adora ou combate. No caso, a gente tem que adorar a sororidade e combater essa lógica machista de que mulher não consegue trabalhar com mulher, não gosta de mulher. Eu dedico boa parte do meu tempo hoje a dar aulas para mulheres, para quebrar esse tipo de lógica e fazer com que o caminho dessas mulheres dentro das corporações, quando elas estão construindo uma carreira, seja mais simples e seja de menos insegurança, sabe? E, bom, a gente tem um bom exemplo que é a Dani Cachiche, né? Que inclusive foi quem nos apresentou. E aproveitando para mandar mais um beijo para Dani aqui na nossa live. Eu tô te Dani, perguntando, saudade, querida. beijo, Dani, para você. Dani Cachiche, vice-presidente da Ambev. Só para vocês entenderem o nível de poder dessa mulher. Presidente de uma unidade de negócios Virou específica presidente. da Ambev. Mas Presidentona. bem, Palmas para ela.
Isso aí, maravilhosa, Dani é maravilhosa. Eh, eu percebo, eu escuto muito, Ana, recentemente, e leio alguns artigos, de umas pessoas dizendo assim: "Ai, mas tem hoje cientista fazendo trabalho em rede social, tem hoje médico usando a rede social, está gastando tempo que devia estar estudando." Esse tipo de bobagem que se fala a respeito do uso das mídias para promover os seus próprios conhecimentos dentro do processo. Outro ponto, esse ano eu fui no SXSW, um evento que tem em Austin, que você conhece, um evento para quem está aqui acompanhando, um evento de criatividade super importante, com pessoas criativas do mundo todo, e que eles abriram com uma cientista da NASA e uma poetisa. E elas estavam juntas porque a poetisa, que era incrivelmente maravilhosa, não que a cientista da NASA não fosse, mas ela realmente era. A poetisa era de tirar o fôlego da gente. Ela falou algo muito importante. Se as, os cientistas não souberem usar as redes sociais e as outras formas de linguagem, a gente não vai conseguir passar mensagens como essa que você acabou de falar para a gente. Então, eu queria te perguntar assim, o quanto as redes sociais podem ajudar a promover essa linguagem, essa fala de que as mulheres podem se ajudar. Você vem fazendo um trabalho incrível nesse sentido, dando aulas com seus eventos, trazendo as mulheres juntos para se perceberem isso ainda mais, ficarem mais fortes. Mas você nota que existem vozes aqui na rede social que podem abrir mais isso, trazer um jeito mais simples dessa conversa? Eu acho que as redes sociais são muito importantes, porque elas são o que o nome diz, redes sociais. Então você permite a formação de rede, que seria muito difícil se a gente fosse fazer isso apenas a partir do plano físico. Então, quando você faz isso digitalmente, você economiza tempo, você economiza discurso, porque você não tem que convencer o outro de nada, ele já te acompanha, já te segue, já se conecta, e essa união de vozes fica mais simples, é mais bonita. Você também permite, como você mesmo disse, que assuntos que não fariam parte do nosso cotidiano entrem em pauta. Sei lá, neurociência, por exemplo. Eu sou super fã de neurociência, eu leio muito, porque eu acho que a neurociência, que é uma ciência, é um rol de ciências, né, que, enfim, começou a acontecer a partir da década de 80, quando começaram a ser feitas as primeiras imagens mais nítidas, mais interessantes da nossa cabeça, do nosso cérebro, e várias coisas que a gente imaginava que pertenciam ao âmbito da psique, da alma, se justificam por parâmetros cerebrais, de funcionamento neuronal do nosso corpo. E isso é muito maravilhoso, porque justifica por que você ama, por que você odeia, por que você tem vontade de matar, por que você tem vontade de ajudar, por que você se comove, por que você não se comove. E estudar isso é muito interessante, mas faltavam pessoas que transformassem essa linguagem muito científica numa narrativa acessível para todo mundo. E hoje a gente tem canais de neurociência que tem mais de 1 milhão de seguidores. Que coisa sensacional, que coisa maravilhosa que a gente tenha isso. E que bom que um cientista, que uma cientista tenham dedicado o seu tempo a transformar a sua ciência e a sua linguagem muito técnica numa coisa acessível para todo mundo. Todo mundo pode saber, quando eu tenho raiva, é porque o meu cérebro está funcionando desse, daquele jeito. Ou seja, eu não consigo controlar a raiva quando ela vem, porque é uma emoção natural de todo ser humano, mas eu consigo saber o que fazer com essa raiva, porque está sob meu comando. A neurociência já me explicou isso. Então, eu sou muito fã disso, mas veja bem, por outro lado, quando você forma redes demais, como o algoritmo tenta nos forçar a fazer, expondo você apenas ao seu igual, àquilo que você já aprovou. Então, se você curtiu o seu post de cachorrinho, o algoritmo vai te mostrar outro na sequência. E outro na sequência de uma maneira tal que daqui a pouco 80% da sua página é de cachorrinho. Isso não é legal e eu me forço a resistir a isso. Então eu tendo a dar muitos likes em página de cachorrinho, é uma verdade, eu estou falando mesmo de cachorrinho, meu cachorro está aqui no meu colo agora, eh
mas eu evito fazer isso às vezes e beneficiar e dar o meu like em páginas que eu normalmente não seguiria, justamente para driblar o algoritmo e ele começar a me entregar coisas que não têm a ver comigo. Porque é vendo aquilo que você não gosta que você desenvolve a sua capacidade de usar a sua voz no contraditório. Não adianta você pregar para convertido, você vai ter que falar com pessoas que pensam diferente de você. E se você sabe que argumentos o seu oposto usa, você consegue desenvolver a argumentação para ser eficiente nessa conversa, para que o diálogo aconteça. E eu sou velha e ainda acredito no diálogo, sabe? Não, eu não. É engraçado até você trazer esse tema. É, hoje em dia, muita gente fala que rede social é só pra gente muito jovem, né? E eu tenho pesquisado e olhado, Ana, uns perfis tão maravilhosos de umas pessoas de 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, que estão usando as redes sociais para contar que a vida existe depois dos 40, né? Que era uma coisa que talvez a minha geração não tinha pensado nesse tema, né? A gente não tinha pensado nesse assunto de alguma forma. O da minha mãe, então, menos ainda. Da minha avó, menos ainda pensou em como fazer isso. E, de novo, eu vejo como as redes sociais elas vêm ajudando, apesar de todos os lados preocupantes que a gente tem que olhar, de saúde mental, enfim, de coisas, né, que a gente sabe quais são, mas de reconectar com uma possibilidade nova, de olhar outros exemplos, né, de coisas legais que podem acontecer com outras pessoas, que a gente sempre pensa no exemplo de querer seguir alguém só alguém muito magro, alguém muito perfeito, alguém muito tal, e é chato hoje em dia já. Você está cansada da perfeição também, Ana? Tenho ouvido umas pessoas falarem isso. Como você está com a perfeição? Eu sou uma cansada da perfeição originalmente, mas eu acho que porque eu fiz muitos anos de terapia, você começa a entender por que que você se cobra tanto algumas coisas. Então, no meu caso, muita perfeição, intelectual, muita perfeição na entrega. Eu tinha muita dificuldade de entregar a emoção, porque inclusive o jornalismo treina você para não demonstrar emoção, você transmitir a notícia e a partir da transmissão da notícia deixar que o seu espectador, quem está em casa te assistindo, forme uma opinião a partir daquele fato, e não expressar a sua, ou não, expressar algum tipo de emoção que leve a outra pessoa a deduzir que você é contra ou a favor daquilo que você acabou de dizer ou dar como notícia. Então, eu tinha um treinamento de ofício muito forte nesse sentido, e eu tenho também, uma autocobrança, uma autorregulação muito forte. E tudo isso eu tive que entender por que que acontecia e, enfim, anos e anos e anos e anos e anos e muitos anos de análise, que é um negócio que eu gosto muito de fazer. Eu entendo por que que eu faço. Não que eu faça menos, mas eu entendo por que que eu faço e tento regular, o grau de cobrança que eu tenho comigo mesma, o grau de ansiedade, e essa ansiedade quando começa a ficar meio paralisante na vida, sabe? E eu acho que isso tem a ver com maturidade, com processos. Etarismo é um negócio que a gente vai ter que discutir daqui a pouco, é o próximo tabu a ser quebrado. Então, acho que rede social tem coisas muito maravilhosas, muito incríveis, e como tudo na vida, se você consome demais, em excesso e de uma maneira ruim, é igualzinho chocolate, açúcar de maneira geral, né, é igualzinho, gordura de maneira geral. Qualquer coisa que você consome em excesso, de uma maneira que o seu corpo não consegue mais regular, vai te causar um malefício muito grande. Mas aí a gente volta lá para aquele começo da nossa conversa, onde eu dizia que a sociedade está com problemas. E a gente tem que prestar atenção neles, eles não vão embora sozinhos. Então, eu tenho quase 60 anos, eu vou fazer 59 esse ano, eu tenho maturidade o suficiente para fazer a minha autorregulação. Eu estudei, eu me empenho nisso. Pode ser que eu tenha amanhã um episódio de extrema ansiedade? Pode, pode, pode. Pode ser que depois de amanhã eu tenha um episódio de depressão? Pode, óbvio que pode, mas eu me sinto
capaz, eu tenho as ferramentas para me exercitar e evitar que isso aconteça comigo. Eu não sei se um jovem de 15 anos, uma menina de 15 anos, tem as ferramentas e se ela está sendo levada a desenvolver essas ferramentas nela para fazer essa regulação. Por quê? Porque a gente ainda não tem escolas para desenvolver o bom conteúdo nas redes sociais. A gente foi lançado nesse troço, foi uma terra de ninguém que a gente começou a ocupar, sem nenhuma regra e sem cultura de valores. Então, eu acho que tem um tempo de estrada até a gente conseguir conviver com isso de maneira a se produtizar menos, como diz o Byung-Chul Han, e se humanizar mais. Ou seja, usar essa coisa maravilhosa que a gente tem aqui na nossa frente de uma maneira que nos beneficie e não só nos traga malefício, né? Incrível, incrível. Sabia que o papo contigo seria ótimo. Hã, Eu sabia que o papo mas assim, a gente podia sentar e tomar um café e conversar mais uma ai, hora sobre é isso. verdade, Ana. Tô sentindo bastante falta disso, inclusive. Quando eu for para o Brasil, me aguarde. Ana, não tem como Mais. não falar contigo de MasterChef, né? Porque eu acho que é um programa que se agarrou na cultura brasileira. Nem sei se. Eu sei que ele é muito famoso nos outros países, mas no Brasil é muito famoso, né? É muito. Mexe com a cultura, mexe com a sociedade, enfim. E muito disso passa pelas redes sociais, não passa? Você acha que se tivesse esse programa sem a dinâmica dos memes, das redes sociais, ele seria tão sucesso quanto é, Ana? Como que é a sua percepção disso? Eu tenho hoje certeza bastante séria, bem fundamentada, de que o MasterChef não seria o que ele é hoje se ele não tivesse dado a mão para a rede social lá no início, lá na primeira temporada. E foi um gesto de bastante ousadia da Band naquele momento. O que aconteceu é que o Master já era um sucesso em muitos países, mais de 100 países no mundo. Era um formato bastante testado, que a Band trouxe para o Brasil, quer dizer, comprou da detentora desse formato, que é a Endemol Shine, que já foi comprada por outra produtora grande no mundo, as coisas vão acontecendo, né? Mas enfim, o formato veio para o Brasil por causa desse acordo que a Band fez com a detentora do formato. E, e tem uma bíblia que você precisa seguir, os Masterchefs são iguais no ano inteiro. O estúdio é o mesmo, o formato das provas é o mesmo, os chefs têm a mesma função, a apresentadora, a hostess, quando existe, tem a mesma função. Então, você pode colocar particularidades da cultura local, mas você não consegue mudar o formato. Mas uma coisa muito esperta que a Band fez foi usar a rede social para repercutir as imagens incríveis daquele episódio, daquela noite. Então, ela criou o que, na época, foi uma alavanca importante para que o Master tivesse uma cauda longa, ele sobrevivesse para além do horário de exibição dele na grade da TV aberta. Então, as pessoas continuavam falando, no dia seguinte tinha os memes, tinha aspas de alguém, e aí a resposta de outra pessoa ao que o participante, ou o chefe, ou eu tínhamos falado. A gente virou meme muito rapidamente. Na primeira temporada a gente já era meme. E com o tempo isso foi ficando cada vez mais importante e foi sendo mais incorporado à cultura de quem via o Master. Então, o Master não é um programa que se vê na TV. O Master é um programa que se vê em todo lugar. Se vê na TV, se vê no YouTube, se vê nas redes sociais, se vê nas redes sociais muito imagéticas, se vê nas redes sociais de palavrinhas, de texto, se vê em muitos lugares. Ele se consome de várias maneiras. E isso é típico dos formatos que sobrevivem hoje em dia. Porque os formatos que são específicos do jornal, do rádio ou da TV estão ficando cada vez menores. E os formatos que se adaptam a qualquer plataforma estão ficando cada vez maiores. Isso é inequívoco. A gente sabia disso 10 anos atrás? Não, a gente não sabia disso. Então, foi assim, no mínimo, foi um golpe de sorte muito grande, no máximo foi alguém que anteviu que isso poderia acontecer, eu não sei, mas o fato é que o Master é o que é, em grande parte, não há dúvida, por causa da presença dele nas redes sociais.
Que é uma coisa que a gente tenta fazer hoje com o nosso pequeno formato, né, você, o Crocas, eu, a Ana Paula, a gente tenta ter presença nas mais diferentes plataformas, né, porque isso é expor o conteúdo que você quer propagar, porque ele não é visto mais só nesta plataforma ou naquela, você tem que ter presença em várias delas, para que o seu conteúdo seja bem consumido, né. Quem não é vista não é lembrado, né, Não, Ana? olha bem, isso muito antes das redes sociais, né. Exatamente. E eu percebo também muito que muita gente que saiu ali do programa, que nem ganhou o programa necessariamente, mas que por ter uma marca pessoal muito boa, por ter um carisma, uma autenticidade, hoje se bobear faz muito mais sucesso do que até o próprio vencedor ou vencedora do programa, né? Porque a rede social adotou essas pessoas de alguma forma. Não tem isso, Ana? Tudo é sobre carisma, né. Eh, todo mundo você pode ter carisma porque você é ranzinza, ou você pode ter carisma porque você é alegre, porque você é simpático ou porque você é pernóstico. O carisma é um troço que permeia qualquer tipo de personalidade. Eu costumo dizer que a câmera do celular ou da TV, ela ela capta um troço, um borogodó na pessoa. Tem gente que nasceu para a câmera, né, namora com aquela pessoa, a câmera gosta daquela pessoa. E tem gente que não tem jeito, não vai, fica anos exposta à TV e a outras mídias e não cola, as pessoas não falam tanto sobre aquela personalidade, aquela e isso é da pessoa, então, às vezes você não ganhou, porque o master é sobre quem cozinha melhor naquela situação, naquele momento, mas uma pessoa que foi ali em terceiro lugar era muito carismática e, enfim, ganhou as redes e, portanto, ganhou o país, né, porque hoje você ganha as redes, a chance de você estar exposto por aí em muitos lugares é gigantesca. Então, é uma janela importante, se você consegue usar depois as redes sociais para não precisar mais da janela grande, né, poder se abster da janela grande, Ou que é a TV. nela quando tem vontade ou quando, né, não sumir totalmente dela também para estar em multiplataforma se for possível isso de algum jeito. Exatamente. Como eu tô preocupado com o seu horário, porque você já fez a gentileza, né, de estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer conversar com você, Crocas, de verdade. Muito obrigado, Ana. Eu vou te fazer uma última pergunta, que é assim, muita gente que começa a trabalhar e que aprende, entende que esse ambiente aqui do digital ele é muito importante, comete um monte de erro quando começa, né, Ana? E a gente fala tanto de acerto o tempo todo, de acerto, de acerto. A gente celebra, no bom sentido, muito pouco o que a gente fez de errado, de alguma forma. E aí isso gera um pouco de opressão nas outras pessoas, né? Tipo, caramba, eu tô começando agora e tenho só 5 seguidores, eu nunca vou conseguir nada, como que eu vou ter 5.000, 10.000? Ou eu tô fazendo isso, fiz tudo errado, eu não sei usar. Tem vários medos que a gente tem, né? Eu tenho medo de aparecer na câmera, minha voz é tão esquisita, eu acho que minha voz é nasalada, ou desse lado, a gente começa a se criticar de todo jeito, né, Ana? Você não sei se passa por isso. Eu queria entender se você passa por isso. Tem algum momento que você poderia compartilhar com a gente para a gente falar assim, se a Ana Paula passa por isso, eu também posso, sabe assim? Eh, bom, deixa eu começar fazendo um disclaimer que é, eu tenho 38 anos de vida pública. Eu estou na frente de uma câmera há 38 anos. Eu tenho mais tempo na frente da câmera do que não na frente da câmera, assim, entendeu? Minha existência, tudo que eu fiz foi com muita exposição. Então, para o bem e para o mal, eu sempre estive aqui na frente. Eu sempre estive deste lado, eu sempre estive à mostra. Todas as grandes decisões que eu tomei na minha vida pessoal e na minha vida profissional, todas as mudanças de rumo, todas as mudanças de lugar no mundo, de país, de cidade, tudo que aconteceu comigo, aconteceu de maneira muito pública. Então, todos os meus erros também, eh, ficaram mais públicos do que no privado. É claro que eu cometo erros muito cotidianos, todo mundo erra todo dia, mas, os erros na condução de grandes processos foram públicos.
E isso treina você para se cobrar um pouco menos, sabe. Isso treina você para absorver o erro de uma maneira menos dramática, porque uma coisa é você cometer um erro que tem uma consequência muito determinante na vida de alguém, num processo muito importante, e outra coisa é cometer um erro que só prejudica você, ou que só vai mudar o rumo da sua decisão ali naquele dia, ou no dia seguinte, ou 2 semanas depois. Você começa a achar que, gente, errar faz parte do caminho. E muita gente te critica pelo erro e muita gente morre de rir do seu erro. Muita gente é solidária. Eh, Tem uma questão que é a questão da vulnerabilidade que a gente precisa se acostumar a mostrar. Eh, Vulnerabilidade não é assim: "Ah, não, eu não fiz porque não deu tempo. Ah, não, não fiz porque o povo lá em casa ficou doente, eu tive que cuidar. Ah, eu não entreguei porque", sempre ter uma desculpa e sempre tentar parecer vulnerável de alguma maneira, para atrair a piedade alheia e escapar das próprias tarefas, das coisas que tem que fazer. Isso não é vulnerabilidade, isso é vitimismo. Mas você mostrar quem você conecta, conecta. Você ser de verdade conecta. Crocas, uma coisa, se eu tivesse que te dizer numa frase tudo que eu aprendi em 38 anos de vida na frente de uma câmera, eu resumiria na seguinte frase: a verdade cola. A verdade cola. A verdade cola. Se você tem várias opções de narrativa para uma coisa que você tem que apresentar, opte pela que estiver mais perto da verdade. Porque a verdade tem nuances, ela tem fortalezas, ela tem fragilidades, ela tem bons momentos, ela tem maus momentos, ela tem beleza, ela tem feiura. A realidade tem um monte de facetas. E é essa verdade de altos e baixos, de facetas distintas, que cola, porque o outro se sente representado naquilo. Então, o que é perfeito demais não cola. Você pode até olhar e dizer assim: "Nossa, eu queria ter esse cabelo, esse corpo, ou essa capacidade de me comunicar, ou esse anel, ou qualquer outra coisa", mas não é isso que vai conectar você com aquela pessoa. Você almeja porque é impossível, porque não é seu, mas se conectar, se sentir parte daquela pessoa, se sentir bem, se sentir representado por aquela pessoa, você não se sente. E no longo prazo sobrevive quem representa outros. No fundo é sobre isso, é sobre representatividade. Então, eu acho que quanto mais você erra, e quanto mais você parece de verdade, mais você tem chance de sobreviver nesse negócio, sabe. Eh, no fim é sobre ser de verdade. Incrível, incrível. Muito, muito legal mesmo. Ana, você tem alguma pergunta que você queria me fazer? Eu tenho. Eh, eu sei que você vem estudando muito sobre redes sociais nesses últimos meses. A gente conversou lá no início desse processo, muita coisa me aconteceu de lá para cá, mas eu queria saber em que ponto você está, porque quando a gente conversou lá atrás, você me falou muito de uma necessidade que você via de formar pessoas para esse mundo digital, porque ele era cada vez mais complexo, porque era cada vez mais difícil você formar uma personalidade que não podia ser ingênua demais, né, não podia ser romântica demais, porque não ia ter sobrevivência longa aqui, mas que também não podia ser montada demais, não podia ser personagem demais, porque senão não cola. E hoje o grau de complexidade desse troço aumentou mais ainda, então, eh, você, eh, achar que você vai chegar aqui só para expor a sua vida cotidiana e que isso vai te levar a algum lugar, bullshit, é bobagem. Você tem que chegar aqui, pelo menos com uma estratégiazinha definida, né, do que você vai fazer disso aqui. Como é que você está vendo isso e o que você pode dar de norte para quem está começando hoje, assim? O que sua cabeça mudou de lá para cá, se é que mudou? Maravilhoso, Ana. Obrigado até pela oportunidade. É verdade, Ana. Desde aquele tempo para cá, muita coisa aconteceu.
Eu acho que cada vez mais eu percebo que a parte dos métodos, das técnicas, de como eu faço, isso a gente aprende, né? É algo que a parte técnica desse uso pode demorar mais um pouco para uns, ser mais difícil para outros, mas que todo mundo consegue. Então, como é que a gente organiza a metodologia disso ou as metodologias para isso? É um caminho, né? É um caminho que precisa ser feito e aqui dentro da Flint a gente está organizando isso de alguma forma, seja com conteúdo gratuito que a gente coloca no nas nossas redes sociais, com os cursos que a gente lança e tal. Mas tem um ponto que eu adoro e foi muito legal o papo hoje, porque parece que a gente combinou e a gente não combinou absolutamente nada, as pessoas sabem disso, enfim, que é, você falou de vulnerabilidade. A gente tem o Márcio Libar como nosso professor. Não sei se você conhece o Márcio Sim, Libar. O Márcio Libar claro. é super competente, diretor de teatro, e ele dá aula sobre vulnerabilidade para quem quer usar as redes sociais de alguma forma aí, entender seu lado autêntico, quem que você é. Ele brinca muito sobre não construir uma marca. Ele fala que é desconstruir. Você tem que desconstruir a sua marca para ser quem você é de verdade. Outro ponto que eu percebo que a gente conversou aqui também sobre autenticidade, carisma. Como é que eu treino meu carisma? Tem como? Tem como. Existem técnicas. Então, esse momento que eu vivo agora com a equipe aqui da Flint é um momento muito gostoso, porque a gente conseguiu perceber, depois de escutar, de escutar, de escutar, escutar é o melhor segredo, né, Ana? A escutativa é o melhor dos mundos Oh, da vida, assim, né? Tem muita gente que está falando muito e escutando pouco. Então, a gente escutou muita gente e conseguiu organizar isso em conteúdos super gostosos, simples, divertidos de você assistir. Então é quase uma Netflix da educação, como a gente está brincando de vez em quando, de colocar episódios de aulas onde a gente trata temas com vários pontos de vista. Então não tem aquele. Sabe aquela aula meio chata com PowerPoint do lado que acontece? A gente não está fazendo isso, com todo respeito. A gente está indo para um caminho de eu mais a Ana, mais o Márcio, mais a Fernanda, mas tal, a gente vai falar sobre tal assunto. E aí tem entrevistas, a gente encontrou um caminho de poder tocar nesse assunto, mas não sendo comercial chato, que eu não aguento mais. Eu estou aprendendo com a experiência de várias pessoas e com pontos de vista diferentes, inclusive. Está sendo muito legal, Ana. Está sendo um momento é, de ver que dá para fazer uma mudança de verdade nessa vida das pessoas. Vou te contar uma história. Eu tive com um reitor de uma universidade aí de São Paulo e ele me falou assim: Crocas, é igual quando lançou o jornalismo, né? Nos anos 60. Eu, como assim? Ele, quando a carreira de jornalista ficou com muita demanda, que existiu esse momento, as notícias eram muito importantes de serem dadas e não tinha um padrão de conhecimento de repertório para os profissionais para escreverem, fazerem suas matérias, suas reportagens, a gente teve que criar a universidade de jornalismo. E depois, quando a rádio e a televisão ganharam um pouco maior, teve a universidade e a rádio TV. Agora, o que vocês estão fazendo é criar uma nova percepção de carreira de construção, que é a área de Creator Economy. Eu achei isso muito legal, que parecia que estava esclarecendo um pouco minha cabeça, sabe? muito legal essa história, você tem razão. Quando a gente está construindo o futuro, sob a nossa perspectiva, a gente não está construindo o futuro, a gente está apenas trabalhando, mas da perspectiva de alguém que olha com uma lente um pouquinho mais macro, sim, né, você está construindo o futuro. É, Alguém vai dizer isso de você no futuro. tomara, né? Que tenha chegado nesse lugar que impacte bem a vida das pessoas, que esse é o melhor, né, Ana, de tudo, a gente É isso. conseguir causar impacto bom para todo mundo. É Mas, sobre ó, isso, no fim é só sobre isso. muito, muito, muito obrigado. Assim, eu nem tenho como te agradecer por esse papo, ele é muito importante para gente, para as pessoas que estão aqui assistindo também conosco. Você, não sei se você tem a noção da importância que você tem para o nosso mercado, para a vida das pessoas, mas verbalizando, como eu gosto de verbalizar, agradecer isso diretamente para você. Obrigado mesmo por tudo e obrigado por estar aqui com a gente nesse Flintcast também. Eu que te agradeço pelo que você vem fazendo. É muito importante que alguém se preocupe com a formação de quem está chegando aqui agora, eh, com a saúde mental dessas pessoas,
com a capacidade de trabalho e como será feito esse trabalho dessas pessoas, a consistência que elas podem entregar, eu acho que isso é muito importante. Nesse mercado que tem coisas que são sombrias, né, exploração comercial muito rápida, muito agressiva, alguém dizendo: "Calma, você é uma pessoa, você não é um produto", é muito legal em todos os aspectos, então parabéns pelo que você está fazendo. Obrigado, Ana. Vamos nessa. Ó, super Vamos obrigado. nessa, estamos juntos, E viu. por você, tá? Sempre, sempre, sempre. Brigadão. Beijo. Um beijo para todo mundo. Obrigado por quem ficou aqui com a gente. Essa live vai ficar salva por aqui. Quem quiser assistir depois vai ser um prazer. Deixe os comentários pra gente também. Até logo. Tchau, Ana. Beijo, querido. Obrigada, viu. Boa noite E aí. você. Boa noite. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem creator é para todas as profissões.